Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor André Cardoso e que alegria poder estar mais uma vez aqui com você na Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Evangélica Canaã. Que bênção! E nós continuamos na nossa lição deste trimestre, que é os dons espirituais e ministeriais. Hoje nós estaremos falando sobre o ministério de evangelista. Mas antes disso, me permita dirigir a Deus uma palavra de oração e eu lhe convido a orar comigo, agradecendo também nesta oração pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes e por todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã e também pela sua vida. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir nesse momento que o Senhor nos abençoe, nos abrindo o entendimento e a porta da revelação da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero também te agradecer pela vida dos nossos pastores, pela nossa igreja, por toda a equipe que se dedica nesse trabalho, nessa gravação, para levar um conteúdo bíblico, cristocêntrico, aos nossos irmãos e irmãs de perto e de longe através das redes sociais. Pai, em nome de Jesus, certo de que o Senhor nos vê, nos ouve, conhece, peleja por nós, eu já te agradeço, crendo na bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. O ministério de evangelista. Texto áureo da nossa lição encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 5. Diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. A verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. O evangelista, ele deve proclamar o pleno evangelho de Cristo com ousadia. E ele é também um arauto de Deus no mundo. Um mensageiro de Deus ao mundo. Amém? Vamos então à nossa leitura bíblica em classe. O nosso texto para a leitura, o texto que vai nos nortear durante essa lição, nós vamos ler dois textos, Atos, capítulo 8 e Efésios, capítulo 11. Vamos a Atos, capítulo de número 8, dos versos 26 ao 35. Diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse:
Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Agora Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. A verdade prática, o objetivo, melhor dizendo, dessa lição é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Também abordar a respeito do envio dos 70, aqueles 70 que Jesus enviou, refletir sobre a tarefa ainda em curso ou inacabada da grande comissão e indicar qual o papel do evangelista no Novo Testamento. Amém? Vamos à introdução. O ministério do evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Nós vamos falar do evangelista como dom de Deus para a igreja também. Perfeito? Então vamos lá. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como a sua destacada operação nas igrejas de Corinto e de Éfeso. Isso tudo nós veremos nessa lição. E veremos também que temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho em sua multiforme sabedoria. Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Nós vamos falar do evangelista como dom, nós vamos falar do evangelista como alguém separado, nós vamos falar do evangelista como sendo todo crente que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Vamos lá, vamos ao envio dos 70 discípulos para entender essa coisa da evangelização. Para isso, nós temos que fazer uma leitura do capítulo de número 10 do livro de Lucas, do Evangelho segundo escreveu Lucas, do 1 ao 20. Mas, como o nosso tempo é resumido, como nós temos aqui um tempo já estabelecido para esta aula, eu peço a você que faça uma leitura do capítulo de número 10, do verso 1 ao verso 20 do Evangelho segundo escreveu Lucas, para que você tenha uma compreensão melhor do texto. Amém? Vamos lá, eu vou aqui para a lição acreditando que você leu o texto, que você está lendo o texto e por isso você vai entender este primeiro tópico da nossa meditação hoje. São poucos os que anunciam, porque em Lucas 10 está escrito que grande é a seara, poucos são os ceifeiros e que por isso nós deveríamos rogar ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua seara. A seara que já era grande nos dias de Jesus, nos dias do Evangelho de Lucas, nos dias de Lucas, esta seara ainda maior hoje por causa do número de pessoas no mundo, por causa dos desafios que existem. A seara é enorme e por mais que a igreja tenha crescido em número e o número de cristãos tenha crescido em determinadas regiões do mundo, ainda há uma defasagem, ainda há uma demanda, uma urgência pelos evangelistas, daqueles que anunciam a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, única e exclusivamente, tá? Então vamos lá. Quando Jesus
enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. E por que que são poucos? Vamos lá. Primeiro, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria ou aquilo que eles acreditam que deve ser pregado. Não. Não. Por que faltam obreiros e por que ainda são poucos os obreiros? Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor, os evangelistas, os obreiros, são enviados para falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus. Jamais de si mesmo. O evangelho anunciado pelo obreiro, pelo evangelista, pelo evangelizador, por aquele que anuncia Cristo, deve ser cristocêntrico. Cristocêntrico. A mensagem da salvação é o centro, é o cerne da mensagem do evangelista. Por isso, ainda são poucos os obreiros. Mas sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Ele continua recrutando. Eu ouço aqui agora o eco da voz de Deus dizendo a Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós. E neste parágrafo, deste primeiro tópico dessa lição, o autor lamenta que ao longo dos séculos esta mensagem cristocêntrica venha se diluindo, dando lugar ao entretenimento. Há não muito tempo atrás, nós tínhamos as cruzadas evangelísticas. Hoje, nós temos alguma coisa completamente diferente disso. Me perdoe a expressão, se porventura ferir a consciência de alguém, mas é a indústria dos congressos. São os shows e eventos gospel, onde o centro do evento, a despeito de se fazer um trabalho, canta Jesus, adora Jesus, louvor e adoração, o que vemos, lamentavelmente, é um culto às personalidades. E o Evangelho de Jesus é só um meio para um fim e Cristo só um meio para um fim. Lamentavelmente, é uma realidade que vivemos. Amém? Vamos caminhando. O segundo tópico. Enviados para o meio de lobos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 1, ele vai dizer isso. Ele nos instrui a respeito disso. Então vamos lá. Proclamar o evangelho num mundo contrário, a mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo, os mensageiros, os evangelistas a serem perseguidos. Um parêntese aqui. Você achou, sério que você imaginou, quando Deus lhe chamou para o ministério, que você seria um popstar? Se você prega o evangelho genuíno de Jesus e os princípios bíblicos e não os negocia, preservando a santidade da igreja, a santidade do crente, daquele que busca e adora a Deus, segundo os valores e princípios bíblicos, se você tem sofrido perseguição, glorifique a Deus, porque antes de vocês, antes de mim, antes de nós, antes de você, perseguiram também os profetas, os apóstolos, os santos servos de Deus. Nós estamos aí, anunciando a palavra, anunciando Jesus a um mundo que jaz no maligno.
Vamos continuar. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos, até ameaçados de morte, e muitos morreram. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, pasmem, nas últimas décadas foram mortos no mundo mais cristãos do que qualquer outra época da história da igreja, em pleno século XXI. Mas isso, os meios de comunicação não falam. As grandes redes de televisão não falam. A grande mídia não divulga. Fala-se muito das fobias sociais. Né? Se alguém é contrário à orientação sexual de alguém simplesmente porque esta não está inserida no contexto da palavra de Deus, este é um homofóbico. Se alguém não aprova a conduta violenta, não de todos, mas de alguns que se dizem ou que dizem servir o Islã, nós e qualquer pessoa que é contrário a essa conduta violenta é um islamofóbico. Mas não se fala, por exemplo, da cristofobia, porque os cristãos continuam a ser mortos em todos os continentes simplesmente por pregar a palavra de Deus. E isso eu falo cristianismo de maneira geral, tá? Não estou colocando só o cristão evangélico da igreja evangélica Canaã, ou da igreja Assembleia de Deus, ou da igreja Batista. Estou falando daquele que prega a Jesus, o evangelho da salvação. Tá bom? Os verdadeiros evangelistas estão enfrentando ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados, primeiro, por religiões anticristãs, fundamentalistas, comunistas e assim por diante. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio de lobos. E aqui me permita deixar uma palavra. Alguém disse que a grandeza de uma causa não se mede em quanto nós vamos ganhar por defendê-la, e sim no quanto nós estamos dispostos a sacrificar por ela. E não há causa mais nobre do que a evangelização e o projeto de Deus para a salvação do homem através de Cristo Jesus, porque o próprio Jesus, a Bíblia diz, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz, para resgatar a mim e a você. Glória a Deus, glória a Jesus. E se a maneira dele mostrar que me ama foi dando a sua vida por mim, nada mais justo do que eu, dizendo que o amo, entregar a minha vida por amor dele. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ao terceiro subtópico aqui da nossa lição. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Oh, glória! Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Você vai ler isso no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 9 e 10, e também em Mateus 10, verso 1 e verso 8. Amém? Vamos ler apenas o verso 9 do capítulo 10 de Lucas, que diz o seguinte: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Eles receberam autoridade e poder de Jesus para impor as mãos e curar os enfermos. Olha que coisa extraordinária. E à medida que os sinais eram realizados, a pregação era confirmada e o povo
alegria na mensagem. Glória a Deus. Porém, quando eles voltaram da missão, os evangelistas voltaram maravilhados e surpreendidos. Eles diziam: Senhor, pelo teu nome, olha que coisa extraordinária, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha que coisa extraordinária, no nome de Jesus. Então, quando os 70 saíram pregando, eles diziam: em nome de Jesus, enfermo seja curado do seu mal. E diziam os que tinham espírito maligno, eram possuídos por demônios: seja liberto em nome de Jesus. E as pessoas ficavam maravilhadas pelas curas, pelas libertações. E isto confirma a pregação. Mas para isso é preciso buscar do Senhor poder, para que os mesmos sinais aconteçam hoje e assim como no passado a mensagem seja confirmada com poder, para a glória de Deus. Amém? Vamos lá, vamos continuar aqui. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Ei, vaso! Ei, pregador! Ei, missionária! Ei, pastor! Tudo que Deus faz através da tua vida é para a glória dele, para a confirmação da palavra do reino. Não é para você se exaltar. Paulo, ele diz o seguinte: o que eu tenho, que não tenha recebido, e se recebi, não tenho do que me gloriar. Pegou? Aleluia. Vamos continuar. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é primeiramente ver os milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Jesus disse a eles: vocês estão alegres por causa das curas? Por causa dos espíritos malignos que saíram, porque expulsaram demônios? Vocês têm que estar felizes, alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida e porque o céu, a eternidade, está sendo glorificada através da sua vida. Louvado seja Deus. Afinal de contas, se não for Deus, eu não faço, eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Se sou, é porque Ele é. Se tenho, é porque Ele dá. E se faço, é porque Ele opera em mim para a glória do seu nome. Aleluia! Vamos então, chegamos ao final do primeiro tópico. E a síntese deste tópico é: Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus. E deu-lhes poder para confirmar a palavra. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos então para o segundo tópico, a grande comissão. O que é a grande comissão? Como se dá a grande comissão? Ainda está em andamento a obra da grande comissão? Vamos ver. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Esta ordem, este ide, é chamado a grande comissão. Todos nós recebemos de Jesus esta grande comissão. O ide é para nós. É o apelo, o ide, a grande comissão, é o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. E chegando o mais longe possível e alcançando o maior número de pessoas possível. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16. Porque se anuncio o evangelho,
não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ele entende que a grande comissão, que o ide para alguém que realmente entregou sua vida a Jesus e que crê na salvação em Cristo Jesus, para este a grande comissão não é uma opção, é uma obrigação. E é assim que ele encara o projeto da evangelização, como obrigação. Eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar o Evangelho, eu tenho que ganhar almas, eu tenho que povoar o céu, eu tenho que arrancar almas das mãos de Satanás, eu devo resgatar aqueles que estão perecendo no mundo. A mim me foi imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Louvado seja Deus. Segundo, o mundo está dividido, segundo o que diz a Bíblia, o mundo está dividido em apenas dois grupos. Dois grupos. Que grupos são esses, pastor? Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. São dois grupos. Quem crê para a salvação e quem não crê para a perdição. Marcos, capítulo 16, verso 16 diz isso. Quem crer e for batizado será salvo, é o primeiro grupo. Mas quem não crer será condenado, é o segundo grupo. A que grupo você quer pertencer? Vou mais adiante na pergunta. A que grupo você quer que as pessoas que você ama pertençam? Porque se você ama essas pessoas, você vai fazer questão de tê-las com você no grupo daqueles que são para a salvação. E o que você tem feito para isso? Se necessário, use palavras, mas pregue. Pastor, não entendi a sua declaração. Se necessário, use palavras, mas pregue a palavra de Deus. Continuo sem entender, pastor. Pregue a Jesus com a sua maneira de viver, com as atitudes de um genuíno, de um verdadeiro servo de Deus. E se precisar, use palavras para dizer: foi Jesus quem fez e quem transformou a minha vida. Amém? Vamos continuar aqui. O Evangelho de Marcos destaca, como já dito, que há apenas dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Leia depois Gálatas 3:28. Não há judeu e não há gentio. Veja isso também em Romanos, capítulo 3, verso 9, verso 10 e 23. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno no presente. De que maneira? Crendo através do Evangelho. Crendo em Cristo através da palavra do Evangelho. Amém? Vamos ao terceiro subtópico. A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Está inacabada. O comentarista aqui traz alguns dados que são muito relevantes e muito interessantes de nós pontuarmos aqui. Por exemplo, apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, pasmem, não está crescendo, está diminuindo. E isso é alarmante. Isso é alarmante. A Europa é um exemplo disso. A Europa é um exemplo disso. Recentemente, veja, esse dado é preocupador. Recentemente, na Alemanha, cerca de, pasmem,
340 igrejas fecharam as portas. O berço da reforma protestante tem 340 igrejas fechando as suas portas. Em Portugal, quase 300. Países como Holanda e a Inglaterra já são considerados países pós-cristãos. Ou seja, o cristianismo passou e já não é relevante. Já são países pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas, baladas e casas de show. Onde antes haviam cultos, agora existem tantas outras coisas, menos culto. Isso é preocupante. Isso é extremamente preocupante. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual em poucas décadas, a Europa se tornará um centro multirreligioso ou, pior ainda, o cristianismo não mais influenciará ninguém naquele continente. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Mas aí é que está um grande desafio, porque nós temos a nossa própria terra, o nosso próprio chão para evangelizar. Enquanto nos grandes centros, igrejas são abertas a todo tempo, enquanto nas grandes capitais, nas grandes cidades, multiplicam o número dos templos, nos sertões, nas selvas, nos quilombos, no agreste e nos lugares mais distantes e pobres do nosso país, há um povo que sofre sem ouvir a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, que salva, cura, liberta e batiza no Espírito Santo. Nós temos a responsabilidade de evangelizar e anunciar o Evangelho ao mundo, a começar da nossa própria casa. Jesus diz: ficai na cidade até que sejais revestidos de poder. Então serei testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia, Galileia, até os confins da terra. Começa em casa. Síntese desse segundo tópico. A grande comissão, ordenada por Jesus de Nazaré, ainda é uma tarefa inacabada. E por que é uma tarefa inacabada? Porque essa tarefa só vai acabar quando um dia a trombeta soar e todos formos arrebatados para a eternidade. Amém? Continuando aqui. Terceiro tópico. O dom ministerial de evangelista. Nós vamos falar do evangelista agora como um dom. Porque em Efésios, capítulo 4, no verso 11, está escrito que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelista. Então, o evangelista, assim como o apóstolo, como o profeta, como o pastor e como o doutor, é um dom de Deus para a igreja. Você, evangelista, eu, evangelista, somos dádiva, presente de Deus para a igreja. Vamos lá então. O termo evangelista deriva do verbo grego. Agora vocês vão me perdoar a pronúncia, porque eu nunca fui bom nesse negócio aqui. Euangelizo, no grego. Isto é, traduzindo esta expressão, euangelizo, significa transmitir boas novas. O evangelista, ele é portador, divulgador
anunciador das boas novas do Evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o Evangelho. Todo aquele que é chamado para pregar o Evangelho é um evangelista, e como evangelista ele é um dom da igreja, é um dom de Deus para a igreja, ou seja, o pregador, o evangelista, não se serve da igreja, ele serve a igreja. Temos visto verdadeiras inversões de papel no que diz respeito a isso, mas vamos continuar. Foi concedido pelo Pai, através de uma capacitação ministerial, objetivando pregar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. Tá? O evangelista recebe um dom concedido pelo Pai, que é a capacitação para o ministério, objetivando que este pregue o Evangelho de Jesus Cristo a toda a humanidade. O evangelista tem como característica em si, no seu ministério e na sua vida, a paixão pela salvação das almas. Se a paixão do pregador for pela agenda, for por seguidores na internet, por views e por acessos em páginas da internet para ser famosinho, está equivocado. A paixão que deve existir no coração do evangelista não é pelo vil metal, pelo dinheiro da oferta da indústria do Congresso. É a paixão pelas almas, por ganhar almas. Louvado seja Deus. E este deve pregar mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Não é uma mensagem cheia de uma psicologia barata que tenta massagear o ego de alguém ou tocar a sensibilidade de alguém para causar algum tipo de emocionalismo. Não. A mensagem tem como objetivo alcançar o coração e a alma do pecador, para que ele seja convencido do pecado, do juízo e da justiça de Deus, e assim ele venha quebrantar-se e entregar a sua vida a Jesus. Este deve ser o objetivo da pregação do evangelista. Em segundo lugar, o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. O pregador das boas novas de salvação através da mensagem que é levada às vidas que são alcançadas e conduzidas a Deus. Esse é o evangelista. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igreja, como tem ocorrido em diversos lugares pelo Brasil e pelo mundo afora. O evangelista, cheio da graça de Deus, poderá tocar os corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador, Jesus Cristo. Aqui, neste tópico, ele diz que o evangelista pode ser um plantador de igreja, mas o evangelista que tem essa coisa de evangelizar e de alcançar essa paixão por almas, ele não está preocupado em abrir uma igreja para si, não. Ele planta uma igreja aqui, quando a igreja estiver estruturada, ele vai ali e planta outra igreja, depois ele vai e planta outra igreja, e planta outra igreja, e planta outra igreja, e o ministério vai assumindo, o ministério vai crescendo, e esse evangelista, como dom de Deus para a igreja, ele vai gerando frutos à medida que ele vai plantando igrejas, ganhando almas, semeando a palavra de Deus. Porque, vamos falar a verdade, nós não fomos chamados para fazer discípulo para nós. Nós somos chamados para fazer discípulos para o Senhor Jesus. Então, meu irmão, se Deus te chamou e se você tem aí um ponto de pregação, se você tem aí um trabalho evangelístico, entenda uma coisa, você não está fazendo para você, você está fazendo para o reino.
E daqui a pouco o reino vai precisar de você em outro lugar. E se Deus te levar para outro lugar, glória a Deus. Se o pastor da tua igreja chegar e falar assim, ó varão, você começou a igreja, você abriu a igreja, está lá com 500 membros, mas agora eu preciso de você para abrir outro lugar e você vai arrancar toco lá de novo, vai começar do zero lá de novo, o evangelista vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, porque afinal de contas você não abriu a igreja para você, ou abriu? É só uma pergunta. Vamos lá, glória a Deus. Terceiro subtópico, a finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista, tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Leia em sua casa Efésios capítulo 2, versos 20, 21 e 22. Por isso, espera-se deste obreiro do evangelista que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão a Cristo. Não. Não deve haver outro interesse senão Cristo. Não pode haver outro objetivo que não seja Cristo. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar às multidões, seja para falar a uma única pessoa. Atos capítulo 8, versos 6 e depois do 26 ao 40, está descrito isso. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes tu o que lês? Atos 8, verso 30. Entendes tu o que lês? Por isso que o obreiro deve manejar bem a palavra. Por isso que o obreiro, o evangelista, deve crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por isso que o evangelista, o obreiro, deve ter como meta na sua vida o conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Pois manejando bem a palavra, ele terá uma palavra de resposta para o mundo que sofre, para as almas que sofrem. E o exemplo dado aqui, na nossa lição de evangelista, é o evangelista Filipe, que não era evangelista instituído. Não, ele foi instituído como diácono, lá em Atos capítulo 6. E que time aquele... Olha, dos 7 diáconos, desses 7, a Bíblia fala pelo menos de 2, Estevão e Filipe. Diácono! Aleluia! Mas um evangelista poderoso nas mãos de Deus. Glória a Deus. Chegamos então à conclusão deste terceiro subtópico. E a síntese deste tópico é: o papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Você tem uma responsabilidade. Eu tenho esta responsabilidade. Assim como disse Paulo, que nós encaremos da seguinte maneira: a mim me foi imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A conclusão é a seguinte: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Olha isso aqui, guarde muito bem isso. Todo seguidor de Cristo, isto é,
todo aquele que se acha discípulo de Cristo tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Porque o eco da voz de Jesus ainda se faz ouvir. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores para a sua seara. Que você possa ser este trabalhador da última hora. Que eu, você, nós sejamos estes trabalhadores da última hora. Amém? Chegamos então à conclusão desta nossa lição, que teve como tema o ministério de evangelista, mas na próxima semana continuamos com a nossa lição bíblica, dons espirituais e ministeriais. Amém? Uma breve palavra de oração e eu me despeço de vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este tempo que tivemos meditando, debruçado sobre a tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, aquilo que eu não consegui transmitir e alcançar na vida dos teus filhos, que o Espírito Santo possa tocar, alcançar, falar e mover, para que mais e mais obreiros, evangelistas, trabalhadores sejam levantados nesta última hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O Senhor, Deus, te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima, permitindo Deus. Até. Amém e amém.